Fundamento Histórico do Direito, aula 2. Vamos falar de unidade 1, a revisão rápida, e unidade 2, tá ok? Falamos na aula passada sobre a história do direito ao longo dos anos. Começamos falando de qual é o conceito de direito, gente. Direito é conjunto de princípios e regras que regem a convivência humana. Eu só vou ter necessidade da intervenção do direito quando houver o que, gente? Quem lembra que eu falei na última aula? Quando houver conflitos. Se a sociedade está pacífica, sem nenhum conflito, não haverá necessidade da intervenção do direito. Agora, quando eu tenho conflitos, o direito se faz necessário. Então, nós começamos a aula falando sobre isso. Segunda questão que eu falo com vocês: qual foi o marco histórico para o início da história moderna? Quem pode me dizer aí? Quem lembra? O marco histórico para a história moderna foi no ano de 4000 a.C., a escrita, a invenção da escrita. Ok? Então, esse é o marco que vai dividir a história da pré-história. Pergunto a vocês: existiu direito na pré-história? Quem lembra da última aula? Existiu direito na pré-história? Quem pode me dizer isso aí? Quem lembra? Para os minutinhos para a gente poder refletir sobre isso aí. Quem lembra se existiu direito na pré-história? O que eu falei com vocês? O homem de Neandertal, ele parecia com um urso. O que ele fazia? Ele caçava no verão e dormia no inverno. Ele vivia sozinho e vivia com a sua prole, sua esposa e seus filhos. Ao longo dos anos, eles foram se organizando em uma espécie de aldeias. Quando eu tinha mais de uma aldeia juntamente ali, o que aconteceu? Eu criei a necessidade de quê? A necessidade de organização. Então, eu tinha várias aldeias ali organizadas, com líderes específicos de cada aldeia. Quando apareceram os conflitos entre aldeias, viu-se a necessidade da intervenção do direito. Não era um direito, era um direito primitivo. O direito, gente, quando eu tenho ali uma necessidade de impor regras, nasce a necessidade do direito de intervir. Não é assim? Isso que eu expliquei para vocês. Então, naquele momento que eles caçavam de noite, caçavam no inverno, dormiam no verão, caçavam no verão, dormiam no inverno, ali naquele núcleo familiar não havia a necessidade da intervenção do direito. Quando eu precisei de organização, de apaziguamento dos conflitos, o direito fez-se necessário. Então, a pergunta foi: existiu direito na pré-história? A resposta é sim, existiu. Por quê? Porque houve a necessidade de intervenção do direito e para trazer a paz social. Ok, gente? Depois, eu perguntei para vocês o seguinte: existiu, onde há sociedade, há direito? Gente, por favor, desliga o áudio aí. Gente, desliga o áudio, por favor. Perfeito. Onde há sociedade, há direito? E aí, gente? É aquela velha perguntinha que eu sempre faço para vocês: o que vem primeiro, o fato ou a norma? E aí, gente? Quando eu sempre falo, gente, o que vem primeiro, o fato ou a norma? É lógico que o direito, por ser uma ciência social aplicada, ele corre atrás dos fatos. Não os fatos correm atrás do direito. Então, quando existe um fato, que é um fato que deve ser regulamentado, que deve ser apaziguado, que deve ter parâmetros definidos, o que acontece? O direito entra em ação. Então, onde há sociedade, onde há pessoas, onde há homens, há o direito. Porque ele se faz necessário para intervir e trazer pacificação social. Gente, a ideia central é: onde há necessidade de apaziguamento social, onde há necessidade de intervenção de um terceiro para apaziguar o convívio, existe o direito.
O exemplo que eu sempre falo para vocês é o contrato social de Rousseau. O que aconteceu? Rousseau, ele é um iluminista radical, que ele trouxe um conceito de, uma teoria, melhor dizendo, do contrato social. O que ele fala? Os homens nascem livres. Todos os homens, da concepção de Rousseau, nascem livres. Mas essa liberdade absoluta e plena, ela tem um custo. O que é? Imagina, nós estamos aqui hoje numa aula online, mas se estivéssemos em sala de aula. Qual é o exemplo que eu dou? Estaremos lá, nós, 15, 16 pessoas na sala de aula, cada um com uma liberdade plena. Uns iriam levar bebida, uns iriam levar sanduíche, uns levar japonês, uns iriam levar vodka, cerveja, caixa de som, ia virar o que? Uma balbúrdia. Se não houver intervenção do coordenador da faculdade impondo regras, a convivência será totalmente difícil. Então o que Rousseau pregou? Os homens nascem livres, totalmente livres. Mas o que eles fazem? Eles abrem mão da sua liberdade para que o Estado, através do direito, crie normas e crie regras. Para quê? Para que haja o quê? O bem-estar de todo mundo. Então, isso é direito, gente. Isso que foi sendo criado e feito ao longo da história. Só que é o seguinte, em cada momento da história houve a intervenção de um aspecto social. Uma época foi a religião, outra época foi o iluminismo, outra época foi a luta de classe. Mas sempre houve a intervenção do direito para apaziguar. Tá ok, gente? Uma outra questão que cabe ser ressaltada, até teve uma colega nossa que falou que o vídeo cortou nesse ponto. Então vou falar um pouquinho agora do Código de Hammurabi. Gente, o que acontece com o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi, ele foi criado no ano de 1772 antes de Cristo, né? Que foi uma compilação de 282 leis da antiga Babilônia. Primeira coisa que eu falo com vocês, o termo código, ele é usado de forma errada. Por quê? A codificação teve início em 1804 com o Código de Napoleão. Antes disso não houve código. A codificação ela é do século XIX. Então, coloca-se código para quê? Para uma forma didática, para você entender que houve um agrupamento de leis que foram organizadas através de um quê? De um compêndio. A gente fala de uma consolidação. Para você entender o que significa consolidação e o que significa lei, código. Por exemplo, o Código Civil é uma lei federal que regulamenta, que cria normas e leis para os particulares. A CLT, são uma reunião de várias leis que criam a consolidação. Então tem lá 10, 15 leis, não lembro a quantidade agora, que são compiladas numa consolidação. Então, quando eu tenho um código, eu tenho uma lei só que vai tratar do tema geral. Por exemplo, Código Penal, Código Civil. Agora, quando eu tenho uma consolidação, eu tenho várias leis reunidas no mesmo bloco. Isso é CLT, tal qual aconteceu com o Código de Hammurabi. Então, primeira observação é essa, não é código, é um compêndio de leis, mas já foi uma modernizada no sentido de legislação. Ok, gente? Quando ainda podemos falar de Hammurabi? O que o Código de Hammurabi traz? As características da região, as características do Código de Hammurabi. Hammurabi foi o quê? Foi um rei que ele pregava o politeísmo. Naquela época, então, naquela região da Mesopotâmia, pregava-se o politeísmo. Essa legislação de Código de Hammurabi, ele trouxe algumas definições, tratou de algumas leis. Por exemplo, tratou direito de família, direito civil, direito trabalhista naquela época já, e trouxe o direito criminal. Quem nunca se ouviu falar daquela velha expressão, olho por olho, dente por dente? Isso aí, gente, é a lei do talião, que vem do latim talionis, que significa como tal, idêntico. Então, se naquela época alguém furasse o olho da pessoa, literalmente, né, furasse o olho, cortasse um braço, da mesma forma a punição seria como ele praticou contra a vítima. Só que a grande diferença não é uma vingança privada, é uma vingança
do Estado. Então, naquele momento ali surge uma questão importantíssima. O ius puniendi estatal. Professor, vamos criar agora alguém imaginário aqui. Judas, qual é a sua dúvida, Judas? Minha dúvida é, professor, o que significa ius puniendi? Ius puniendi é o direito de punir estatal. Somente o Estado tem o direito de punir. Mas ninguém pode punir, somente o Estado. Então, naquele momento, cria-se a lei italiana, explicando que, ó, se você cortar o braço do seu irmão aí, do homem, da vítima, você também terá a mesma punição que ela. Só que essa punição vai ser dada pelo Estado, não será dada pelo particular. Ok, gente? Ok. Outra questão importantíssima que nós tratamos também foi o legado do direito romano e do direito grego. Primeiro, qual foi o legado mais importante do direito grego? O direito grego ele trouxe a primeira situação do direito civil, a formalização de venda e aquisição de imóvel através de contrato. Antes do mundo grego, os imóveis eram adquiridos na forma que? No fio do bigode, né? Na palavra, em acordos verbais. Com o direito grego trouxe o que? A inovação de contrato. Então, para que seja transmitida a propriedade de um bem, será mediante contrato. Esse foi um dos legados do mundo grego. Segundo legado, a diferenciação de tipos de homicídio. Gente, então, o que o mundo grego falou? Eu tenho 3 tipos de homicídio. Homicídio voluntário. Que é homicídio voluntário? Eu saio de casa de manhã pensando, eu vou matar alguém. Chego numa padaria, vejo a caixa mal-humorada, saco uma ponto .40 e dou um tiro na cabeça dela. Isso é o quê? Homicídio voluntário. Eu saio de casa com a intenção de matar alguém. Voluntariedade, dolo, ok? Homicídio involuntário. Saio de casa de manhã com meu automóvel, cinto de segurança, com todas as precauções devidas, dirigindo a velocidade permitida na via. De repente, um mendigo, um transeunte pula na minha frente e eu mato aquela pessoa. Eu pergunto a vocês, eu tinha a intenção de matar aquela pessoa? Sim ou não, gente? Pode responder da cadeira para ficar legal. Sim ou não? Não, eu não tinha intenção de matar aquela pessoa, mas eu matei. Então, isso é homicídio voluntário. Hoje o Código Penal traz homicídio culposo. Ele é cometido por negligência, imperícia ou imprudência. Isso é homicídio culposo. O doloso é com a intenção de matar. Terceira forma que o legado grego trouxe foi a legítima defesa. O que é legítima defesa? Quando eu preciso intervir para garantir, para proteger a minha integridade física. Exemplo, há uma agressão, por exemplo, você está no trânsito, a pessoa te xinga, você xinga a pessoa, ela desce do carro e vem para cima de você. De repente, o que acontece? Vocês vão lá brigando, ela vai lá no carro, pega uma chave de roda, você pega a outra, quando ela vai te atingir, você vai dar uma chave de roda na cabeça dela, a pessoa vai cair e morre. Isso é legítima defesa. Estou me protegendo a minha integridade física, a minha vida, porque se eu não agir, serei morto. Isso é legítima defesa. Ok, gente? Então, esse foi o legado, os legados principais do direito grego. Falando agora de Roma. Roma trouxe um legado importantíssimo, além de várias outras coisas importantes. Vou falar uma pequena aqui. Ele diferenciou posse de propriedade. Gente, o que significa isso? Quando eu alugo um imóvel, então vamos lá, eu aluguei um apartamento para morar sozinho. Ali eu tenho o que? Eu tenho a posse. A propriedade é do inquilino. A posse é de quem está na coisa. Propriedade eu posso usar, gozar e fruir. Fruir é o que? Fruir é vender. Agora,
Posse eu posso usar e gozar, não posso fruir. Então, o direito romano trouxe essa diferenciação. Eu tenho a posse e a propriedade. A propriedade, eu posso fazer tudo com o imóvel. Eu posso vender, eu posso morar, eu posso usufruir daquele bem. O possuidor, ele pode usar e gozar, ele não pode vender. Então, gente, isso aí foi um pequeno resumo da aula de semana passada. Essa aula está no YouTube, você pode entrar no meu canal do YouTube, ir lá, assistir a aula. Houve alguns cortes, sim. Quem tiver alguma dificuldade pode entrar em contato comigo que a gente vai tentar solucionar. Tá certo? Vamos começar então agora com a nossa unidade 2. Alguém está com o meu... Vamos lá. Vou compartilhar com vocês meu arquivo aqui. Todo mundo vendo aí meu arquivo? Sim ou não, gente? Alta Idade Média, gente. A Alta Idade Média ela é do ano 5 a.C. até o ano 10, o século 5 a.C., perdão, até o século 10 depois de Cristo. Nesse período houve a invasão dos bárbaros, o fortalecimento da igreja e a formação do Império Carolíngio. Essa é a primeira fase da Idade Média. Segunda fase da Idade Média, primeiro era a Baixa Idade Média, agora a Alta Idade Média. A Alta Idade Média do século XI até o século XV. Quais são as principais características? Primeiro, o surgimento do feudalismo. Depois, a crise do feudalismo. Gente, para vocês entenderem uma situação, Roma era uma civilização avançadíssima. Ela era gigantesca. De um vasto território, onde foi sucumbido. Quando os bárbaros invadiram Roma, Roma passou por uma situação de quê? De regressão social, política e econômica. Eu tinha uma sociedade avançada e eu passo a ter um modelo totalmente rudimentar, que é o modelo chamado feudalismo. Então, você vai guardar para mim isso, ó. Houve a invasão dos bárbaros e houve a formação de feudos. Para poder continuar a matéria, eu vou falar um pouquinho de cristianismo e vou voltar no feudalismo. Então, o que é o cristianismo? Gente, o marco inicial do cristianismo, ele é a crucificação de Cristo. Ok? Esse é o marco inicial. Então, qual era a teoria do cristianismo? Ó, virá na terra um Messias que irá salvar o mundo pela entrega da sua própria vida, para poder expurgar os pecados da humanidade. Ok? Então, essa é. Primeiro ponto é, quando Jesus Cristo foi crucificado, Roma era totalmente contra o cristianismo. Para Roma, Jesus era uma ameaça. Sim ou não? Sim. Nesse inteirinho, eu tinha a religião, o cristianismo que era o quê? É uma religião monoteísta, uma religião aberta às mulheres, os escravos, os senhores. Havia uma liberdade total, gente. Pregava a liberdade de qualquer tipo de pessoa. Não havia escalonamento. O homem é melhor que a mulher, o homem é maior que a mulher. Não aceitava a escravidão. Tá? Então, nesse sentido, a religião cristã é uma religião totalmente aberta, né, a qualquer tipo de pessoa. Um exemplo é quando Jesus Cristo estava lá
uma situação de um apedrejamento de uma prostituta. Ele fez aquela parábola, aquela simples situação: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não foi assim? Então quer dizer, naquele momento ele demonstrou: todos os homens são iguais. Esta é uma das grandes características do cristianismo. Então, nesse momento, eu tenho uma religião que estava em franco crescimento. Eu tinha em Roma uma religião politeísta que foi totalmente desvirtuada. Os cultos romanos, eles estavam sendo mais para práticas de orgias, de embriaguez, de diversão, do que para cultuar os deuses romanos. Então, nesse momento aqui, eu tenho duas religiões em sintonias diferentes: cristianismo em franca ascensão e a religião romana em franco declínio. Ok? Então você vai guardar isso para mim. Continuando nosso estudo sobre o feudalismo. Então, quando eu tenho a queda do Império Romano através da invasão dos bárbaros, eu tenho uma consolidação de quê? De uma sociedade mais rudimentar, subjugando uma sociedade mais avançada. Então houve uma regressão social, política e econômica. Houve a criação dos feudos. O que são feudos, professor? Nosso amigo aqui, Judas, está me dizendo: professor, o que significa feudo? Feudos são grandes latifúndios, grandes propriedades, onde eu tenho o suzerano, que é o rei, que é o senhor, e tem o vassalo. O vassalo é o servo. Gente, quem são os suzeranos? Os suzeranos são os nobres. Os nobres ganharam terras para poder ser senhores feudais. Quem são os vassalos? Os vassalos são ex-combatentes, soldados que estavam ali ociosos, que precisavam de quê? De subsistência. Qual era o pacto feito entre suzerano e vassalo? Suzerano e vassalo. O vassalo tinha o dever de proteger a propriedade, ele tinha o dever de plantar e colher na propriedade, e o suzerano tinha o dever de quê? De garantir que ele residisse naquela propriedade. Era um pacto. Você vai garantir a segurança, vai plantar e colher para mim, fornecer isso para mim, e eu vou te dar o quê? Moradia. Esse era o pacto feito entre suzerano e vassalo. O suzerano era o senhor, o vassalo era o servo. Uma curiosidade: quando o vassalo ia casar, o suzerano, que tinha a primeira noite núpcias do casal, ele ia ali provar se era bom ou ruim, e ia dizer para o vassalo se era bom ou ruim, se podia continuar. Isso é verdade, isso é história, gente. Tá ok? Uma curiosidade aqui para poder descontrair um pouco a nossa aula. Esse era o feudalismo. Ok? Mudando de slide. Então, eu tive o quê? Eu tive uma regressão da civilização em alguns aspectos importantes. Primeiro, Roma era uma sociedade totalmente refinada, prezava pela estética. Você vê ali em alguns seriados Netflix que falam de Roma: mulheres bem vestidas, homens bem vestidos, barba feita, aquelas barbas definidas ali, cortadinhas, perucas. Uma sociedade totalmente avançada em todos os aspectos. Quando houve a barbarização, tudo isso desaparece. Um grande aspecto importante dos feudos era o seguinte: cada feudo tinha suas próprias regras tributárias, suas próprias formas de troca, suas próprias regras. Então o suzerano ele era praticamente um rei do feudo, tá? Outra importante característica desse momento foi: Roma usava moedas. Quem lembra que, quando um servo se aproximava do rei ou de um nobre e dava uma informação importante, ele dava uma moeda para ele. Vocês lembram disso? Algum seriado que vocês já viram, alguma situação? Por exemplo, quem já viu o filme Gladiador? Quando o gladiador ele retorna lá para combater ali, ficou um tempo exilado, voltou, um dos soldados dele se aproxima da irmã do
para o atual rei, para poder dar uma informação que o gladiador estava de volta. Naquele momento, ele recebe uma moeda. Não sei se alguém já viu esse filme. Isso é o que? O modelo romano tinha moeda naquela época. Quando os bárbaros invadiram, isso foi extinto. Voltou-se a forma de escambo. A gente fala aqui na nossa gíria aqui, catira, né? Então, eu tenho uma moto, você tem um carro, vamos fazer uma catira? Troca ali e devolve o dinheiro para cá, aquele negócio todo. Naquela época, o termo usado era o termo chamado escambo. Ok, gente? Então, continuando aqui, suzerano e vassalo. Essa era a modelo da sociedade romana após a queda de Roma. Grandes latifúndios chamados feudos. Isso era o feudalismo. E ali se produzia o quê? Produzia-se produtos agrícolas na sua integralidade. Ok? Então tinha milhares, vários e centenas de feudos naquela região, onde ali havia o quê? Havia grande latifúndio, suzerano e vassalo. Uma relação de dominação. Tá certo, gente? Naquele momento ali, eu não tinha mais um poder central. Então, cada suzerano era o senhor da sua propriedade. Não era admitido nenhuma intervenção de um suzerano no outro, de um feudo em outro. Eram feudos individuais. Ok? Pergunta a você, gente, se eu tenho vários feudos com moedas próprias, moedas no sentido figurado, eu tinha regras próprias, haveria um comércio totalmente liberado? Haveria um comércio avançado ali? E aí, gente, o que vocês acham? Haveria, então, um comércio avançado? É claro que não. Havia o que? Havia escambo, troca. Então eu produzia arroz e feijão. O feudo do Rodrigo produzia milho. O feudo do Michel produzia vagem, por exemplo. O que sobrasse nós iríamos dividir. Era assim que era feito. Então o que aconteceu? Naquele momento surgiu uma nova classe social chamada de burguesia. Gente, a burguesia é uma classe social que não interessa quem está no poder. Ela sempre vai ganhar dinheiro. Um exemplo no Brasil é o seguinte, ó. A classe rica, os ricos, cita o Lula, a Dilma, o Temer, como diria minha filha, o Bolsonaro. Não interessa. Eles vão ganhar dinheiro. E a burguesia começou nesse momento, ó. Eu tinha o quê? Eu tinha um poder descentralizado. Para a burguesia isso não era importante, não era bom, por quê? Eu não tinha regras próprias, eu tinha apenas cada feudo com as suas regras. O que a burguesia propôs? Ó, vamos instituir a monarquia absolutista, onde eu vou haver o rompimento dos feudos. Então imagina você aí, ó, vários quadrados simbolizando os feudos. Quando eu quero romper os feudos, eu limpo ali, ó, eu crio um território único, né, um pleonasmo para poder firmar esse entendimento. Eu crio um território com um rei absolutista. Esse rei vai ter o poder legislativo, executivo e judiciário nas mãos. Ele vai criar leis, ele vai aplicar as leis e vai executar o poder. Então, gente, primeira característica da crise do feudalismo: o surgimento da burguesia e a unificação do território. E eu crio um poder único, eu crio a monarquia absolutista. Tá certo? Aí eu falei com vocês o seguinte, gente, o cristianismo foi uma religião que estava em ascensão e a religião romana estava em declínio. Quando os bárbaros eles invadem Roma, a religião romana realmente era aniquilada. Quando a burguesia ela influencia para a criação
para a criação de um Estado como a monarquia absolutista, eu tenho um rei ali que não tem o quê? Legitimidade. O que significa isso? A burguesia colocou um rei sem qualquer o quê? Sem qualquer legitimidade. Ele não tem ali, ele não foi colocado pelo povo, foi colocado por uma classe social. Quando eu tenho um rei ali totalmente desprestigiado, eu preciso de alguma coisa para o quê? Para legitimar o poder do rei. Aí vem o que? Vem a religião. Nesse momento eu tenho o que? A fusão da política com a religião. O cristianismo vai legitimar o poder do rei. Falando o seguinte, rei, você é a personificação de Deus na terra. Como se o rei tivesse uma procuração divina para governar a sociedade. Isso foi a função do cristianismo nesse momento de Roma. Quando eu tenho a crise do feudalismo. Gente, ficou claro isso? Eu acho que estamos caminhando bem, né? Uma informação importante nessa época, eu tinha uma sociedade de estamentos. Gente, o que é uma sociedade de estamentos? É uma sociedade onde não há ascensão social. Você nasce servo, você morre servo. Você nasce guerreiro, você morre guerreiro. Você nasce nobre, graças a Deus vai morrer nobre. Não há o quê? Uma mobilidade social. O servo vira guerreiro, o guerreiro vira nobre, o nobre vira sacerdote. Não, cada qual nasce daquele jeito ali e ele permanece daquela situação. Isso é sociedade de estamento. Tá? Continuando. Então, eu tenho qual é o meu cenário? Se eu tirasse uma foto agora aqui, eu teria o quê? Eu teria o quê? Uma sociedade unificada territorialmente, onde eu tenho um rei, eu tenho uma religião oficial, o cristianismo, que ela vai o quê? Legitimar o poder do rei. Certo? Quando eu tenho, gente, a fusão do Estado, da política com a religião, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma mútua influência. Então, nesse momento, a religião ela influencia o Estado na elaboração de padrões morais, na elaboração também de leis. Então, surge aqui, gente, o chamado direito canônico. O que vem a ser, professor? O direito canônico. Direito é o quê? Conjunto de princípios e regras que regem a convivência humana. Isso é o conceito de direito, um conceito generalista. O que é direito canônico? Conjunto de princípios e regras que visam regulamentar o modo de vida dos cristãos. Então, isso é direito canônico. Ele vai criar regras e princípios que vão regular a vida dos cristãos. Então, por exemplo, na igreja católica você não pode casar, você não pode transar no casamento. Isso é uma regra da religião católica, não pode ter sexo antes do casamento. Não pode haver o que? Divórcio. Isso são o que? São regras da religião católica. Tá certo, gente? Então, o direito canônico, o que o direito canônico faz? Ele vai juntar direito com teologia cristã. Qual é a base do direito canônico? É a Bíblia, né? A Bíblia é a base do direito canônico. E o que é o direito canônico? É a fusão de direito secular com a teologia cristã. Quem vai prevalecer? A teologia ou o direito secular? Nesse caso aqui, como eu tenho o Estado, o rei, junto com a religião, vai prevalecer a teologia cristã. Então, primeira questão é, eu tenho que um direito canônico que vai influenciar substancialmente o Estado. Ele vai criar o quê? Padrões morais baseados na religião. A Idade Média, senhoras e senhores, ela é totalmente marcada por isso, totalmente marcada pela influência maciça da religião no modo de vida das pessoas. Ok? Além de influenciar substancialmente o direito,
a igreja também vai influenciar substancialmente o modo de vida das pessoas e também a administração do Estado. O que acontece? Cada região de Roma, ele tinha, por exemplo, uma paróquia, uma igreja. Cada igreja tinha um padre responsável. Ficou mais fácil você gerir aquela comunidade cristã com o padre localizado. Então o que aconteceu? Viu-se a necessidade de quê? De termos uma província, ou melhor, em cada província ter um administrador. Eu teria o quê? Um padre e teria também um administrador, uma espécie de prefeito. Então isso também foi uma influência da igreja no modo de vida dos romanos, no modo de vida da sociedade. Gente, vou fazer uma pausa aqui. Senhoras e senhores, vamos falar agora das características do direito canônico. Primeiro, caráter ecumênico. O que significa caráter ecumênico? O cristianismo católico como universal. Então, aquela questão da Igreja Católica e tentando canonizar os outros povos, isso é o objetivo do direito canônico, transformar a religião católica naquela época como uma religião universal. Segundo, dominação do direito canônico nas diversas esferas privadas. Então, quer dizer, o direito canônico iria interferir e criar regras no direito civil, no direito penal, no direito administrativo, em qualquer esfera que houvesse a necessidade de intervenção do direito, iríamos ter o quê? Direito canônico. Um outro grande legado, uma outra grande influência foi tornar o direito uma ciência. Então, o primeiro ramo do direito a tornar ciência foi o direito canônico. Tá ok, gente? Continuando. A base do direito canônico foi o Corpus Iuris Canonici. O que significa isso? O Código de Direito Canônico. Esse código foi elaborado do século VII ao século XV. Então, foi uma construção jurídica ao longo do tempo, com grande estudo, grande análise empírica e teórica para poder criar um código canônico. A base do código, já falei com vocês, a base do código é a Bíblia. Então, a base principal do código canônico é a Bíblia. Depois, qual a segunda influência? São chamados concílios. O que são concílios? Eram reuniões dos representantes da igreja que ali criavam-se decisões. E as decisões elas eram anotadas, criadas, colocadas em livros, e foi uma forte também influência para o código canônico. Segunda influência, são chamados sinodos, assembleias dos bispos. Os bispos faziam assembleias onde eram tratados temas diversos. Ali, cada tema discutido, cada tema dialogado, ele era colocado também em anotações, e ali eles iam e ali foi uma influência para a criação do código canônico. Foi um código feito ao longo de vários séculos, gente. Então não foi igual o Brasil criou uma Constituição em 6 meses, 1 ano, não. Foi feito o quê? Uma construção bastante rica, demorada, para criar-se um código canônico. Então isso foi o quê? Uma forma aí inicial de criação de código, né? Com essa influência do código canônico, foram criados vários códigos ao longo dos anos. Então, por isso demorou tanto tempo. Outra situação importante é nesse momento do código canônico, o direito torna-se uma ciência. Foi feito trabalho científico com base na Bíblia. Então, quer dizer, a Bíblia foi estudada cientificamente para que servisse de base para a código canônico. Ok, gente? Então isso eu falei de quê? De código canônico. Nesse momento eu tenho o quê? Eu tenho um rei monarquista, uma monarquia absolutista. Eu tenho o quê? Eu tenho
uma religião que serve de base para legitimação. E eu tenho o quê? Estado influenciado a religião e vice-versa. Nesse momento nasce uma situação importante. Gregório VII, o Papa, o que ele faz? Ele vai contestar o que estava acontecendo naquela sociedade. Para ele, deveria haver o quê? Uma separação de religião com direito. E não poderia ter o Estado e a religião vivendo juntos. Vamos dar um exemplo aqui. O Brasil é um país que denomina-se laico. O que é um país laico, gente? É um país que não tem profissão de religião. Então, no Brasil, as religiões elas podem ser exercidas de forma livre. Então, o cristianismo, o catolicismo, o cristianismo, o candomblé, o espiritismo de mesa branca, qualquer tipo de religião, ela é aceita e pode ser cultuada de forma livre. Então, nesse momento eu não tenho o quê? Uma profissão de religião. Então, por exemplo, a Igreja Católica não permite casamento de homossexuais. Como o Brasil é um país laico, hoje em dia pode se casar, os homossexuais podem casar-se. Mulheres e homens homossexuais podem casar-se no católico, através de uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O que Gregório faz? Eu não quero que a religião, o Estado, eles fiquem emaranhados, eles fiquem na mesma sintonia. Eu preciso ter um rompimento. Eu preciso que a religião ela caminhe de um setor da sociedade e o Estado seja o quê? O Estado que regule a convivência humana de forma laica, de forma civil. Então, a laicidade, o Estado laico, ele surge aqui, com Gregório VII. Primeira reivindicação, primeira propositura do nosso amigo Gregório VII. Somente o Papa deveria nomear os cargos eclesiásticos, não o Estado, a Igreja. Segundo, separar preceitos religiosos de preceitos legais. Eu tenho lei que regula a convivência humana e eu vou ter o quê? Eu vou ter preceitos religiosos. Se a minha lei fala, casamento poderá se dar por pessoas de qualquer sexo, a religião fala, somente poderá casar-se homem e mulher. Na igreja, casa-se homem e mulher. O Estado permite que o casamento seja feito de forma civil de ambos os sexos. Isso é um exemplo, que eu estou dando para vocês, para diferenciar uma legislação religiosa de uma legislação legal, laica. Outra situação que Gregório propôs, a proibição de casamento dos padres, dos representantes da igreja. Não poderia haver casamento, por exemplo. Hoje em dia é proibido o padre casar. Naquela época, antes de Gregório, os padres casavam-se. Então o padre era casado e exercia o seu mistério na igreja como padre. Depois de Gregório isso foi extinto. Os padres não poderiam casar mais. Ok? Gregório ele editou 27 determinações chamadas de... falei errado. Gregório VII criou 27 determinações. Primeiro, ele atacou o poder dos nomes. Para ele, a nobreza, que era os denominados amigos do rei, deveriam ter o seu poder diminuído. Então, essa foi a primeira propositura de Gregório. Segundo, retirar dos soberanos o poder de nomear os bispos. Já falei isso já. E ainda, privar totalmente a interferência dos romanos nos assuntos religiosos. Então, quer dizer, o Estado cuida da população, a igreja cuida da parte espiritual. Religião é o quê? O que significa religião? Religião significa, vem do latim religare, significa religar, ligar o homem a Deus, ligar o homem a Deus. Então, para Gregório, a religião deveria preocupar-se com isso, preocupar-se em ligar o homem a Deus e despreocupar-se de questões sociais. Essa era a propositura de Gregório.
Podemos dizer o seguinte, a reforma gregoriana foi a primeira revolução do mundo ocidental. Ele propôs uma quebra de paradigma, onde já estávamos acostumados com o quê? Com a religião no Estado, o Estado na religião. Eles estavam ali, uma espécie de confusão já. Não conseguia separar mais quem era quem. Eu tinha um rei que era legitimado pelo Estado, eu tinha a religião que era legitimada pelo rei. Eu tinha um casamento ali, Estado com religião. Estavam emaranhados ali. Então, Gregório propôs o quê? Separação, ruptura disso. Ok, gente? Nesse momento, quando Gregório ele propõe essa revolução, surge uma nova classe de estudiosos do direito canônico, chamados canonistas. Eles eram estudiosos do direito canônico. O que eles propuseram? Gregório propôs que o poder dos nobres fossem diminuídos. Então, vamos criar normas e leis que limitam, ou melhor, delimitam o poder dos nobres, criam limites. Gente, falei com você o seguinte, no começo da aula, existe direito primitivo? Ah, professor, não sei. Quando eu tenho a necessidade de intervenção do Estado para trazer pacificação social, eu tenho a presença do direito. Nesse momento, eu tenho um direito canônico, estava preocupado com o quê? Preocupado com preceitos religiosos. Quando vem Gregório VII, que propõe o quê? Propõe que o Estado e a Igreja rompam, que haja um Estado laico e haja uma religião preocupada com a alma da pessoa. Aí surge o quê? Uma classe de estudiosos do direito canônico, os chamados canonistas, para o quê? Para criar conceitos e princípios para delimitar o poder dos nobres. Nobreza, vocês têm poder? Tem poder, mas será o quê? Poder delimitado, poder limitado, não poder ilimitado como era antes. Ok, senhores? Beleza. Continuando nosso estudo aqui, vamos falar do legado do direito canônico. Um grande legado. Primeira coisa, gente, até então, o direito, o processo, eles eram regidos, eles eram trabalhados por pessoas que não eram da área. Então, eram feitos o quê? Autoridades nomeadas pelo rei para poder dirimir os conflitos. Então, o que o direito canônico faz? Para que haja um processo eficaz e eficiente, precisamos de profissionais do direito. Então, quer dizer, vai ter um magistrado que vai analisar e vai tentar dirimir os conflitos, vai interpretar a lei e vai aplicar a lei no caso concreto. Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma uniformização de procedimentos. Cada lugar tinha um procedimento de uma forma diferente. O que o direito canônico faz? Vamos uniformizar o procedimento. Por exemplo, hoje, como é que é hoje no direito brasileiro? Então, eu vou entrar com uma ação trabalhista contra uma empresa. Como que funciona? Primeira coisa, o domicílio para entrar com a ação é do local da prestação de serviço em regra. Então, se a sua empresa está localizada em Betim, a ação será proposta em Betim. Segundo, eu tenho regras que estão lá na CLT, que são os parâmetros mínimos, eu tenho regras que estão na convenção coletiva e no acordo coletivo, que são padrões que podem aumentar os padrões mínimos. Então eu tenho lá o valor do trabalhador, o valor para ser pago ao trabalhador deve ser o quê? Salário mínimo. Se a minha convenção coletiva fala, o valor do salário deve ser pago de R$ 1.700, que é um valor acima do salário mínimo, irá prevalecer o parâmetro da convenção. Ok? Então quer dizer, isso são o quê? Procedimentos. Isso foi criado com o direito canônico. Outra grande influência, outro grande legado foi a perspectiva
investigativa inquisitorial. Você vai guardar isso para mim que eu vou falar isso mais para frente agora. Outra influência, predominância da escrita sobre a oralidade. Até então, gente, como é que era? A pessoa levava uma reclamação à autoridade nomeada pelo rei, ele escutava a pessoa e dava uma decisão oral. Então, quer dizer, não tinha nada escrito, não tinha nada padronizado. Então, com o legado do direito romano, houve o quê? Uma padronização do procedimento. Houve o quê? A escrita prevalecendo sobre a oralidade. Vou falar agora da perspectiva investigativa. Gente, o que significa isso? Naquele momento, eu precisava de um instrumento para que buscasse a verdade real. Então, como que funcionava nesse procedimento? Um procedimento inquisitorial. O juiz é responsável por quê? Por acusar e julgar as pessoas. Então, o juiz ele era o acusador e, além disso, era o julgador. É como se hoje o promotor fosse a mesma pessoa que o juiz. Então, vamos pensar, eu sou o juiz. Vou julgar o processo de um estupro. Então eu iria fazer o quê? Eu iria acusar a pessoa e, além disso, eu iria julgar o processo. Então ele acumulava as duas funções. Isso hoje, no nossos dias de hoje, é uma questão inconcebível. Você não consegue nem imaginar um juiz sendo o julgador e, além disso, o acusador. É como se ele fosse o Ministério Público e o juiz na mesma função. Totalmente inconcebível. Mas nessa época aí, no embrião de processo, no embrião de procedimento, o juiz ele era acusador e julgador. Ok? Outro legado importantíssimo do direito canônico foi estabelecer o critério de jurisdição. Gente, o que é jurisdição? Jurisdição é o poder que o Estado detém de aplicar o direito ao caso concreto. Jurisdição significa dizer o direito. Somente o Estado tem o poder de julgar os processos, de trazer solução aos conflitos jurídicos. Ninguém mais pode fazer. Ou o Estado ele pode delegar a alguém, mas a delegação parte do Estado. Por exemplo, a arbitragem. Então, alguns aspectos, alguns processos podem haver uma arbitragem, um terceiro pode intervir, mas quando a lei permitir. Então, o Estado permite. Tá? Então, repetindo, o que é a jurisdição, professor? É o poder que o Estado detém de aplicar o direito ao caso concreto. Por exemplo, nosso amigo, vamos pensar aqui, Judas, tem um filho fora do casamento, tem um filho e não quer pagar pensão. Então o filho nasce, a digníssima mãe do seu filho entra com ação falando: Judas, você tem um filho, o DNA foi feito, ele é seu filho, você tem que pagar a pensão. Nosso amigo Judas fala o seguinte: não vou pagar a pensão. O que vai acontecer? O Estado vai ter um procedimento, uma ação de alimentos, uma ação para fixar a pensão. Fixou a pensão por sentença, valor X. Judas não pagou, vai haver um procedimento de execução de pensão alimentícia sob pena de prisão. Se nosso amigo Judas não pagar a pensão, será preso. Se ele não pagar, se ele ficar inadimplente 3 meses de pensão, será preso. Isso é o quê? Isso é o Estado dizendo o direito. Ó, naquele caso concreto, a solução é essa. Ok? Então, isso é dizer o direito. Nesse caso aqui, eu tenho 2 critérios de jurisdição. Gente, presta bem atenção. Respira fundo, toma uma água aí. Eu tenho 2 critérios de jurisdição. Primeiro critério, critério em razão da pessoa. Segundo critério, em razão da matéria. Então, você vai pensar o seguinte, ó, pessoa, você vai lembrar de deputado federal, vai lembrar de senador, vai lembrar de presidente da república, você vai lembrar de pessoas que são teoricamente importantes, ok?
matéria, você vai lembrar de quê? Direito penal, direito civil, direito trabalhista, a matéria ali, ó. O que é a matéria? O conteúdo. Então, primeira coisa, a razão da pessoa. O critério que vai definir onde será julgado o processo é a pessoa. Exemplo, quando um deputado federal comete um crime, ele é julgado pelo STF. O foro privilegiado leva para o STF a competência para julgar o processo do deputado federal. Quando o senador comete um crime, da mesma forma. Quando o nosso amigo presidente da República comete um crime, da mesma forma. Então, quer dizer, em razão da pessoa, é definido onde será julgado, ou melhor dizendo, é definido o tribunal que será julgado. Isso é competência em razão da pessoa. Ok, gente? Sim ou não? Sim ou não? Quando eu digo em razão da matéria, algumas matérias são tratadas em determinados tribunais. Por exemplo, vou entrar com uma ação trabalhista contra a minha empresa. Eu vou na vara de família? Não. Eu vou na vara do trabalho da minha localidade. Isso é competência em razão da matéria. A matéria ela vai ser tratada num tribunal específico. Quando eu tenho, por exemplo, um crime, um homicídio, ele vai ser tratado aonde? Na vara do tribunal do júri. Ok? Isso é razão da matéria. Um outro legado importantíssimo do direito canônico foi o processo. Primeira coisa, o processo passou a ser escrito, gente. Antigamente, o processo era o quê? Ele era oral, ó. Chego lá, falo a minha queixa e ficava perdido. Quando o direito canônico traz essa novidade do processo passar a ser escrito, houve o quê? Houve um avanço. Eu vou ter o processo escrito, onde vai haver o quê? Vai haver uma consulta, ele vai ser público também, e vai trazer o quê? Vai trazer novos parâmetros. Isso é o grande legado do direito canônico no processo. Outro legado, a escrita processual, formalismo. Gente, eu sou advogado, o direito é totalmente formal. Vocês, quando forem escrivões, investigadores, peritos, vocês vão deparar muito com termos bastante técnicos. É uma linguagem rebuscada, uma linguagem que tem vários termos em latim. Então o direito é uma linguagem formal e vem dessa época do direito canônico. Ok, gente? Então, o que acontece? É que são criadas fases processuais. Então, primeira fase processual, chamada libelos, queixa apresentada pelo autor à autoridade competente. Então, o autor tem um problema com a sua digníssima esposa. Ele vai entrar, ele vai fazer uma queixa na autoridade competente, dizendo, ó, a minha queixa é essa e essa e essa. Então, essa é a primeira fase, libelos, queixa apresentada pelo autor perante a autoridade competente. Segunda fase, eu tenho as chamadas exceções, são preliminares. Gente, o que é exceção? Então vamos pensar o seguinte, ó. A autoridade competente para julgar o processo do determinado cidadão é a autoridade competente do direito civil. Aí o que acontece? Esse cidadão ele vai lá na autoridade competente criminal e faz sua queixa. Como antes de eu notificar o réu, eu vou fazer o quê? Eu vou analisar, ó, o autor ele ajuizou a ação na localidade errada, ou melhor dizendo, perante a autoridade competente errada. Então, nesse momento aqui, eu já vou extinguir o processo, porque a formalidade não foi atendida. Ok? Então, preliminar o quê? Eu vou analisar ali questões meramente secundárias, sem atacar o objeto da ação. Vou dar um exemplo aqui, ó.
Um exemplo processo, vamos pensar, ó, eu cometi um crime de ameaça. Não, melhor, eu cometi um crime de quê? Vamos pensar aqui. Desacato. Então, cometi um crime de desacato, a polícia, é uma pena inferior ao limite para poder ser tratado na vara criminal, vai ser tratado na vara do GCRIM. Não, gente, esquece. Vamos falar de outra coisa. Então, eu vou para vocês entenderem, vai ficar mais claro. Ó, eu vou entrar com uma ação de pensão alimentícia para uma cliente minha que teve o filho com um cidadão qualquer. Ao invés de eu entrar com essa ação na vara de família, eu entro com essa ação na vara criminal. O processo ele vai ser, eu vou ajuizar essa ação, ela vai para o juiz. O que o juiz faz? Ele pega o processo e fala o seguinte, ó, tendo em vista que o autor ajuizou a ação em uma vara não competente para analisar esse mérito, eu vou extinguir o processo sem resolução do mérito para que o processo seja ajuizado na vara correta. Então, quer dizer, antes de analisar o mérito, eu analiso questões formais. Isso é preliminar, gente. Segunda, próxima fase, litis contestatio. O que é isso aqui? Eu vou analisar o pedido específico. Aqui eu vou analisar o que? O mérito. O autor pediu o quê? O autor pediu para ser estipulado pensão alimentícia. O pedido específico. Então o réu vai falar o seguinte, ó, eu não posso pagar o valor pretendido pelo autor porque eu tenho mais 2 filhos. Então, se eu pagar R$1.000 para ela, eu vou desguarnecer mais 2 outros filhos. Então, nesse caso, litis contestatio, eu vou bater de frente com o mérito. Eu vou contestar o mérito. Ok, gente? E depois vem a sentença. O que é a sentença? É a decisão do juiz sobre o caso concreto. Ele vai analisar o que? O caso concreto de forma específica aquela situação. Ok, gente? Então, o grande barato disso aí é o seguinte, ó, esse sistema foi criado para quê? Para extinguir o sistema irracional de provas. Então, até aquele momento, como é que era feito como é que era colhido as provas? Vamos pensar o seguinte, ó, era chamado juízo de Deus. Então, vamos pensar, eu tenho 3 pessoas que podem ter cometido o crime. A, B e C. Como que era feito? Ó, eles colocavam, por exemplo, um caldeirão e mandavam o cara colocar a mão. Se ele confessasse antes, ele era o culpado. Se ele não confessasse, colocasse a mão lá e não confessasse, e o outro confessasse, ele era inocente. Então era chamado o sistema de ordalhas, o juízo de Deus. Então era um sistema totalmente arcaico e irracional. Não era buscado realmente quem cometeu o crime. Eu precisava ter alguém. Então eu buscava de forma o quê? Totalmente irracional isso. Então esse sistema foi criado para quê? Para combater o sistema irracional de provas. Ok, gente? Continuando, o processo inquisitório, ele busca o quê? Busca a verdade real. Gente, o que é verdade real? Verdade real é a busca da verdadeira realidade dos fatos. Quando eu tenho um processo criminal, o delegado ele vai pegar aquele inquérito policial, vai elaborar o inquérito policial, ele vai determinar a materialidade do crime e a autoria do crime, e vai ser buscado a verdadeira, ou melhor, vai ser buscado a verdade real dos fatos. Eu tenho que achar quem realmente é o criminoso, quem realmente cometeu aquele crime. Isso é verdade real. E nesse momento aqui, no processo inquisitório, eu tenho o quê?
eu tenho um gestor da prova. A gestão da prova é feita exclusivamente pelo magistrado. Ele vai coletar a prova, ele vai avaliar a prova e vai julgar a prova. Ou melhor, ele vai coletar as provas, vai avaliar se elas são lícitas e verdadeiras e vai proferir o julgamento. É como se o juiz ele fosse delegado, promotor e juiz. Ele acumulasse as três funções. Lá atrás ele era o quê? Julgador e acusador. Agora não, ele é o quê? Ele é coletor, avaliador e julgador do processo. Isso é o processo, sistema inquisitório. Gente, mudando de assunto agora, vou falar de quê? Do direito comum medieval. No latim é chamado de jus commune, direito comum. O direito comum não é, primeira coisa, não é um código. Não é um código. O direito comum é o quê? É uma forma homogênea de construir o conhecimento jurídico. Então, quer dizer, eu quero harmonizar, homogeneizar o conhecimento jurídico. Gente, eu tinha em Roma uma sociedade totalmente avançada, civilizada, houve uma invasão dos bárbaros e depois eu tive a prevalência do direito canônico da conduta dos religiosos. Então eu tinha três formas de costumes e cultura: cultura da romana, cultura dos bárbaros e cultura religiosa. Como eu iria unificar isso? Eu teria que ter o quê? Eu teria que ter um direito que fosse estudado à luz da diversidade cultural e criasse um padrão jurídico. Então, o direito comum é o quê? Não é um código, mas é uma forma homogênea de se construir conhecimento. Isso é direito comum. A partir do direito comum, que foi o quê? Foi uma forma de estudar e de homogeneizar a cultura, surge o jus próprio, que é o chamado direito particular. Gente, o que é o direito particular? É o direito que vai regular as relações dos particulares. Hoje em dia no Brasil é o direito civil. Então eu vou comprar uma casa, né? Vou comprar uma casa. Eu vou lá, vou comprar uma casa. O corretor de imóveis, o que ele faz? Ele vai redigir um contrato. Vai me dar, Felipe, o contrato está aqui. Isso é o quê? Direito civil. Direito civil ele regula relações entre pessoas, entre particulares. Da mesma forma, o jus próprio, ele tinha esse caráter. Ele regulava condutas e regras de pessoas particulares. Ok, gente? Nesse momento aqui da história, surge o que? Surge os chamados glosadores. Gente, são glosadores, não gozadores, tá? Né? Perdoe aí a brincadeira, mas são glosadores. Gente, o que são os glosadores? São estudiosos do direito romano. Então, primeira informação: quem são os glosadores? São estudiosos do direito romano, que estudam a lei através de uma interpretação literal. Então, o que significa isso, gente? Tem um artigo de lei, ó, artigo 157 do Código Penal. Subtrair para si ou para outra e coisa alheia móvel com uso de força ou grave ameaça. Isso é roubo. O que esses caras faziam? Eles pegavam esse artigo e iriam fazer uma interpretação literal, semântica, sem qualquer busca de um fundamento ali, ó. Por que o legislador criou esse artigo? Qual era o objetivo desse artigo? Não. Eles simplesmente interpretam a lei de forma literal. Isso eram os glosadores. Interpretavam o direito romano de forma literal. Estudavam o direito romano através da literalidade. O que vem a ser a glosa? Por que são glosadores?
Glosa significa breves comentários que buscam ser bem fiel ao texto, sem qualquer interpretação, sem qualquer busca pelo objetivo da lei. Simplesmente eles simplesmente buscavam interpretar a lei de forma semântica, sem qualquer interpretação fora da lei. Tá? Qual foi a grande contribuição dos glosadores? Gente, quem pode tentar me ajudar aí? A grande contribuição dos glosadores foi o quê? Foi separar o direito da concepção sagrado divino. Tá? Então, a principal característica, a principal contribuição dos glosadores foi desvincular o direito do sagrado divino. Tá? Essa foi a grande sacada dos glosadores. Então, depois dos glosadores surgiu uma nova modalidade de interpretação do direito, que foi o seguinte, ó. Se eu tenho os glosadores que interpretam o direito de forma literal, eu vou criar o quê? Eu vou ter uma nova classe de juristas que vão interpretar o direito buscando o quê? Buscando a mens legis. Repetindo, buscando a mens legis. O que é mens legis? Mens legis eu vou buscar qual é a mente do legislador. O que o legislador pensou quando ele fez aquele artigo. Então, o direito é assim, ó, eu faço uma interpretação literal. Ó, o que o artigo fala? Subtrair para si coisa alheia móvel com a intenção, subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel com uso de força ou grave ameaça. O que o legislador pensou nisso, gente? O que ele queria coibir? Ele queria coibir o quê? Queria coibir que, por exemplo, os pobres roubassem dos ricos. Então, quer dizer, eu estou buscando uma interpretação de como o legislador pensou naquela época. Isso é uma interpretação além da literalidade. Vamos falar agora do tópico 3, que modernidade, o cenário de transformação. Gente, o que acontece? Nesse momento aqui, o século 14, 15, a Europa era o centro cultural, histórico e vamos pensar aqui, cultural e histórico. A Europa era a civilização mais avançada, teoricamente. O que a Europa fez? Eu preciso alargar as minhas tendas. O que acontece? Tinha lá a Itália pequenininha, Portugal do tamanho de Minas Gerais, não tinha mais onde crescer. Então o que eles fizeram? Vamos criar um processo civilizatório, vamos tentar alcançar outros povos além mar. Então começou o que? Processo civilizatório. Nós precisamos dominar outros povos. Só que a ideia central era: vamos levar cultura, vamos levar direito, vamos levar religião para os povos nativos, para aqueles que não têm contato com isso. Criou-se então um processo de dominação colonial. Gente, nós sabemos o quê? Que a Europa ela tinha um único objetivo de ir para a Ásia, para a África e para a América, com o intuito de explorar, sugar o máximo possível. Então esse foi o objetivo do processo de colonização, ok? Pergunta a você, gente, quem lembra o que foi o Renascimento? Então, Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que deflagrou o quê? A passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, eu tinha Idade Média, houve o Renascimento,
passou-se para a Idade Moderna. Então que eu tive um avanço artístico, cultural e científico. O homem passou a virar o que? O centro da Terra. Não há mais Deus. Eu mudei do teocentrismo, teo, Deus, para o antropocentrismo, que é o que? Homem. O homem passa a ser o centro. Então nesse momento é o seguinte, vamos recapitulando. Eu tinha o que? Eu tinha o teocentrismo, antes do Renascimento. Ó, Deus no centro, toda explicação vem da religião, toda explicação vem de Deus. Quando eu tenho o Renascimento, eu tenho o que? Uma busca pela ciência. O homem vai passar a ser o centro de tudo e Deus não vai ter não vai ser uma explicação religiosa, não vai ter uma explicação religiosa, mas uma explicação científica. Ok, gente? Vamos lá. Então, esses foram os principais aspectos desse processo de modernidade, esse processo de ampliação, vamos dizer aqui, de dominação mundial. Então o que acontecia? A Europa, ela estava estagnada no caráter territorial, não tinha mais como expandir, já tinha tudo ilimitado. Eu precisava de quê? De mais terras. Eu precisava de quê? Eu precisava de uma expansão territorial maior. Nisso surgiu o processo de colonização. Gente, isso é a modernidade, transformações, segundo o tópico 3. A Europa buscando dominar outros povos e levar cultura, artes, direito e religião. Pergunta a você, gente, o que realmente aconteceu no Brasil, por exemplo? A Europa, ela veio trazer uma modernidade para os povos indígenas? E aí? Claro que não. Trouxeram o que? Dominação. Os índios foram dominados, aniquilados e principalmente tolhidos da sua própria cultura. Tiveram que ser totalmente alterados para a cultura portuguesa. No Brasil, gente, quando os portugueses vieram, a legislação aplicada foi a legislação portuguesa, chamadas como é que chama? Eu esqueci o nome. Manuelinas, Paulinas. Vou lembrar e falo com vocês. Então, a legislação aplicada foi a legislação de Portugal. Aí, para a gente poder tentar já fazer uma ligação, gente, quando eu falei com vocês que na era primitiva houve direito, pergunta a vocês, existiu direito indígena? E aí, gente? Existiu direito indígena? Quando eu tenho uma sociedade organizada, quando eu tenho uma sociedade que tem conflitos, eu preciso da intervenção do direito. Presta bem atenção. Eu tinha ali várias aldeias com regras próprias. Tá? Então, aldeia A, aldeia B, aldeia C, aldeia D. Cada aldeia tinha suas próprias regras. Quando havia um conflito entre aldeias, eu precisava de uma intervenção de alguém que criasse regras, de regras que fossem respeitadas por todos. Então, eu posso dizer com toda certeza, existiu direito indígena. Antes dos portugueses virem para o Brasil, existia uma sociedade organizada onde tinham regras. E era o direito indígena. Ok? Mudando de tópico, vamos falar agora do positivismo, gente. Presta bem atenção nisso, gente. Isso aqui é uma coisa bem difícil. Então, vamos pensar o seguinte, ó. O que é o positivismo jurídico?
Ele nasceu no século XIX na França. Quem foi o grande expoente do positivismo? Quem foi o grande expoente da codificação? Onde surgiu verdadeiramente o primeiro código? O primeiro código surgiu em 1804 através de Napoleão Bonaparte. Código Civil. Ele codificou o Código Civil. Movimentou esse positivismo, que colocar a legislação ali, dentro de um livro acessível a todos, e além disso, para que o julgador pudesse ler o artigo, fazer uma interpretação literal e aplicar. Ok? Então, a codificação surgiu com Napoleão Bonaparte, 1804, século XIX. Gente, o que acontece? Quando eu tenho uma sistematização da lei em código, eu tenho uma facilidade maior do julgador aplicar a lei. Então, até esse momento, como é que era? Os julgadores aplicavam a jurisprudência. Gente, o que é jurisprudência? São decisões reiteradas sobre determinado caso. Então, o caso aparece 1, 2, 3, 10, 30, 50, 100. Vira o quê? 100 processos iguais com 90% de decisões iguais, quer dizer, eu tenho uma jurisprudência. Eu tenho o quê? Eu tenho uma consolidação. Vou dar um exemplo aqui, Direito de família. Eu estou muito direito de família hoje. A lei fala o seguinte, artigo 1624, não estou lembrado. Eu vou lembrar e falo, não estou ruim de memória hoje, nossa. O que acontece? A lei fala o seguinte, os familiares deverão prestar alimentos uns aos outros. Isso é o que? Lei. A lei fala o seguinte, os familiares devem prestar alimentos uns aos outros. O que os juízes entendem? Além disso, eles falam o seguinte, pensão vai até 18 anos e até 24 fazendo faculdade. Outra coisa, será fixado sob o valor de 30%. Gente, 30% não está na lei, até 24 anos não está na lei. Isso é o que? Jurisprudência. Vários julgados ao longo do tempo firmaram esse entendimento. Naquela época também era assim, não havia uma lei sistematizada. Os processos eram julgados de acordo com o quê? De acordo com decisões reiteradas. Então, quando eu tenho a codificação, eu tenho uma sistematização da lei em códigos. Eu tenho o quê? Eu tenho aqui, artigo 1º, artigo 500. Isso aqui vai falar direito civil. Artigo 501 a 1000, eu vou falar direito penal. 1001 a 1500, eu vou falar direito do trabalho. O juiz é obrigado a aplicar o direito que está ali, o caso concreto. Ele é o quê? A boca da lei. Não tem mais aquela questão de julgar de acordo com o que ele acha. Nessa era aqui, o juiz ele simplesmente era o quê? Ele materializava a lei. A lei está ali, se você pegar um livro, vamos pensar que isso aqui é um livro, ok? Tem aqui, o que a lei fala? Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena 6 a 20. Se eu não tiver um juiz para materializar esse artigo, vai ficar aqui, vazio. Então, quer dizer, nessa propositura da codificação, eu tenho o quê? Eu tenho o juiz como simplesmente a boca da lei. Ele vai materializar a lei. Ele perde-se a força da jurisprudência, que era o quê? Julgamentos reiterados sobre determinado tema. Ok, gente? Vamos lá então. Vamos falar de um conceito e objetivo do positivismo jurídico. Gente, o que é o positivismo jurídico? É estudar de maneira isolada o direito
posto pelo Estado. Então quer dizer, eu tenho ali a legislação, o direito. Qualquer aspecto que saia fora do direito vai ser estudado pela legislação, pela ciência a que lhe aprovém. Então vamos pensar o seguinte, ó. O Código Penal fala do estado puerperal. O que é o estado puerperal? A mulher que comete um crime em estado puerperal pode ter a pena extinta. O que é estado puerperal? A mulher ganhou o bebê. O bebê nasceu e ela ali, através de um problema psiquiátrico, psicológico, de uma doença, ela rejeita o bebê e pode até matá-lo. Isso o Código Penal traz. Segundo o positivismo, essa análise do estado puerperal não deve ser feita pelo juiz, mas deve ser feita pela psicologia, pela psiquiatria, não pelo direito. Então, o positivismo prega o seguinte, ó, o direito deve estar afeito, deve estar preocupado única e exclusivamente com a lei. A lei é o fundamento principal, nada pode fugir da lei, somente deve ser analisado a lei. O juiz deve estar adstrito à lei, não pode julgar contra a lei, não pode julgar de acordo com seus princípios e valores. O juiz ele é desprovido de valores morais e sociais, vírgula, quando está julgando o processo. Ele não pode deixar a sua vida pregressa influenciar no processo. Gente, eu já falo com os senhores uma coisa. Eu advogo tem mais de 10 anos. Todo juiz carrega consigo seus valores morais e sociais e usam isso no processo. E, infelizmente, não existe juiz imparcial. Gente, não existe juiz imparcial. Se você acha que existe, eu vou dizer uma coisa para você, você está enganado. O juiz ele carrega consigo a sua vida pregressa, seus valores, o que o pai, a mãe, o tio, a tia, a faculdade ensinou. Da mesma forma eu, se for juiz, vou levar minha vida pregressa, vou julgar o processo de acordo com o quê? Com os meus princípios e valores. Por exemplo, vou julgar um processo trabalhista. Já fui peão, já fui estagiário, sou advogado trabalhista. Quer dizer, eu vou julgar um processo beneficiando o trabalhador. Não vou ser maldoso de quê? Manipular o processo. Mas na dúvida, eu vou pender para o trabalhador. Isso é o quê? Isso é o quê? É um juiz que tem os seus valores morais e sociais, ele vai usar isso. Só que para o positivismo jurídico, ele dizia o seguinte, ó, não existe valoração do juiz para julgar o processo. Ele deve ser simplesmente a boca da lei. Ele deve pegar a lei e materializá-la sem qualquer valoração, tá? Vamos dizer o seguinte, qual é o conceito de direito no geral? Conjunto de princípios e regras que regula a convivência humana. Se eu pegar aqui regras, para o positivismo, somente a lei tem o condão de influenciar, ou melhor, tem o condão de regular a convivência humana. Nenhuma outra ciência tem o direito, tem o dever de regular a convivência humana. Tá? Só para poder explicar bem direitinho. Então, o que eu quero dizer? O que quer dizer o positivismo jurídico? O direito é uma ciência autossuficiente. Ela consegue explicar-se para si e para os outros. Não é necessário a intervenção de outras ciências. A lei, ela é a máxima dessa teoria. O juiz deve aplicar a lei ao caso concreto de forma literal. Vai pegar a análise do código e vai aplicar a lei de forma literal. O juiz é a boca da lei. Isso é positivismo jurídico.